Mais uma semana que o Senhor aprove a Ele nos escolher para estar aqui, né? Porque Ele nos escolheu, não fomos nós que escolhemos o nosso Deus. Foi Ele primeiramente que nos amou, né? E a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. O Senhor, todo instante, quando você lê a palavra, a cada instante, você pode ler a mesma palavra, mas ela não será a mesma. O Senhor tem mensagens diferentes e Ele vai lapidando e vai ressaltando aos seus olhos, né? E a palavra que o Senhor me deu nessa manhã, amados, eu estou impactada com ela, viu? Treme muito. A semana toda eu falei, Jesus, que responsabilidade que nós temos, né? E Deus não pensa que aquilo que nós estávamos aqui nessa semana, aqui atuando na esfera espiritual, não foi ouvido não, viu? A palavra de Deus não volta vazia não. Cantarás. Vamos ficar em pé, os irmãos que estão online. Irmãos, Deus já ouviu a sua oração. Se você pediu segundo a vontade de Deus, Deus já ouviu sua oração, viu? E Ele não vai te despedir vazio, não. Mas liga o teu pensamento agora em Jesus. Deixa tudo de lado. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Como espada cortante. E o Senhor quer curar, quer libertar, quer salvar, quer transformar. Mas acima de tudo, Ele quer se relacionar conosco, né? Acima de tudo. As outras coisas não são mais importantes do que o nosso relacionamento com o papai. Eu não sei o que o irmão está clamando, mas Deus sabe. A palavra do Senhor fala que antes da palavra chegar à nossa boca, Deus já conhece, né? Então se liga em Deus nessa manhã e fala, Senhor, não é aquilo que eu quero ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para mim nesta manhã. Senhor Deus e Pai, muito obrigada por essa manhã maravilhosa, Pai. Obrigada por essa semana de maratona de oração. Obrigada, Senhor, por termos uma igreja que investe neste propósito, Pai. Obrigada, Jesus, porque temos irmãos aqui, Senhor, que deixaram tudo, Senhor, para estar aqui, Senhor. Eu sei que muitos deles chegam aqui cansados, abatidos, assim como os irmãos que estão online, mas o Senhor não despede ninguém vazio, Pai. Eu tenho convicção de que cada oração, cada propósito que foi feito esta semana, Senhor, o Senhor do trono, Senhor, onde o Senhor reina, onde o Senhor vive, onde o Senhor manifesta a tua glória, Senhor, o Senhor está contemplando, Senhor, e eu sei que no tempo oportuno, Senhor, o Senhor opera milagres, maravilhas, o Senhor traz a porta aberta, o Senhor cura o enfermo, o Senhor restaura os casamentos, o Senhor converte o coração dos filhos aos pais, dos pais aos filhos. Papai, nessa manhã nós clamamos, Espírito Santo de Deus, opera aqui, tu tens liberdade, visita meus irmãos que estão online, visita cada lar, cada família, e nós declaramos Levítico 6, que diz que o fogo, ele arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Meu Deus e meu Pai, nós somos altar de Deus, então, Senhor, manifesta a tua glória nas nossas vidas, queima toda a palha, Senhor. Senhor, nos perdoa por toda negligência, nos perdoa, Senhor, por toda insensatez, meu Pai, nos perdoa, Senhor, por sermos murmuradores muitas vezes. Senhor, nos dá gratidão, Senhor, pelas mínimas coisas, Pai, nos dá gratidão porque a tua palavra diz, Senhor, ser fiel no pouco, Senhor. Então em meio à circunstância, adoremos, porque o Senhor é poderoso para fazer a
essa obra, Senhor. Senhor, nós declaramos, papai, um mover de arrependimento na nossa vida, na vida da nossa família, nas nações ao redor do mundo, Senhor. Senhor, nós oramos por essa nação em que vivemos, Pai. Senhor, e cante o ide como a súbria. Nós declaramos a bandeira da justiça sendo arvorada. O Senhor é justo por essência. Senhor, meu Deus, visita os três poderes, Pai. Legislativo, executivo, judiciário, alamantorecanta, alabassuri andarás. O Senhor é juiz dos juízes, Pai. Ninguém, anassubricante o idecai, tem mais autoridade do que o Senhor, Pai. Então, papai, nós entregamos nas tuas mãos, nós declaramos o teu sangue sendo aspergido ali na região de Brasília, Pai. Visita aquele lugar, Senhor. Toda manipulação, toda obra maligna, toda consagração a demônios, nós declaramos como igreja agora que caia por terra em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos a manifestação da tua glória naquele lugar. Senhor, a nação brasileira é uma nação que mana leite e mel. Nós não vivemos, Senhor, da circunstância. Nós não vivemos do que o mundo tem falado sobre essa nação. Nós vivemos do que o Senhor diz que nós somos, Pai. Somos filhos amados. E como filhos amados, pedimos ao Paizinho querido que entre nesta nação, papai, que o Senhor escolheu para ser celeiro para o mundo, Pai. E nós declaramos, papai, em nome de Jesus, o teu reino sendo manifesto nesta nação e ao redor do mundo, Senhor. Jesus, toma meus lábios agora, que eu não venha falar nada de mim, Senhor, mas que o Senhor fale, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós necessitamos ouvir. Toma a nossa mente, toma o nosso coração, toma a nossa alma, toma o nosso espírito, é tudo seu, Pai. E manifesta a tua glória, Pai, para a honra e glória somente do teu nome, Pai. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, vamos começar marchando, vai. Deus pôs isso no meu coração. A gente vai cantar só um pedacinho daquele louvor que fala assim, ó. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Amém, irmãos? Nós somos guerreiros de Jesus. Nós temos que andar de cabeça erguida, amados. Pode acontecer o que for, nós temos que andar de cabeça erguida. Amados, eu não falo daquilo que eu vejo as pessoas vivendo, não. Eu falo daquilo que eu vivo. Paulo falava, né? Eu ainda preciso melhorar muito para chegar como Paulo, viu? Mas Paulo falava o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não é? Então, quando eu vejo essa fala de Paulo, ou Cristo falando que nós somos discípulos de Jesus, é o quê? Somos mini-cristos nessa terra. Nós temos que representar Jesus. E a gente vai falar sobre isso hoje. Então, irmão, vai dando glória aí. Vai adorando a Deus. Porque lá no céu, olha só, os anjos já estão lá, a gente ainda vai. Então, imagina, a gente precisa aqui agir. Eles estão agindo lá 24 horas, santo, 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 santo. E nós? Adora. Porque quando você adora, Deus age, viu? Pode sentar, irmãos, glória a Deus. E Deus me deu uma responsabilidade muito grande hoje, misericórdia, Jesus. Eu quero ler com os irmãos aqui, em Lucas 9. Nós vamos falar sobre aprendendo, o título é esse, aprendendo a sofrer com Jesus. Eita, Jesus. Não queremos aprender a sofrer, não. Nós queremos aprender a prosperar, não é?
Mas hoje nós vamos aprender a sofrer com Jesus. Porque quando Jesus ali, em Lucas 9, ele chama os discípulos, ele começa a explicar para os discípulos o que era ser um discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui, irmãos? Nós somos. Vou fazer uma perguntinha básica para a gente. Os discípulos, eles precisavam se desprender deles, morrer. Será que a gente já morreu mesmo? Ou será que ainda tem coisinhas aí que são da velha natureza, hein? Porque morrer para Jesus, vou dar um exemplo aqui, a gente orou pelo Brasil, não é? Quantas vezes a gente ora para o Brasil na semana? É uma causa nossa. Nós somos cidadãos celestiais. E temos que implementar o reino. Se a gente está vendo que Satanás, ele está ocupando um território, ai, mas eu estou com o meu problema. Eu não estou desprezando a causa do irmão. Mas eu estou dizendo que se essa nação não for sarada, você vai cair no mesmo buraco que está sendo aqui implementado. Então, ou a gente pensa como reino dividido, Deus não opera, amados. Quando você recebe uma cura, você vai nele, você recebeu uma unção. Então, ora por ele, para ele ser curado. Não, a gente, já recebi a minha vitória, sai da igreja, não quer mais saber de nada, não é? Mas vamos aprender com Jesus, porque ele chamou a gente, neste mundo tereis aflições. Então ele já avisou, ninguém pode falar que foi enganado por Jesus, de jeito nenhum. Mas eu vos enviarei quem? O Consolador. Imagina, a gente tem dentro de nós o Consolador. E o Consolador não vem sozinho não, viu? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então a gente vai falar de 3 aspectos aqui, dessa passagem que nos constrange muito. Para de murmurar, viu, irmão? Para de murmurar. Louva a Deus. Porque Deus é bom. E quando você parar de murmurar e em tudo adorar, você vai perceber que tem lugares e aspectos na sua vida que vão simplesmente romper. Porque Deus quer usar. Ele falou que nós faríamos aqui em nome dele, não é para nossa glória. Mas nós faríamos coisas ainda maiores. Então, nós vamos falar de 3 aspectos, né? O primeiro aspecto, né? Fala de aceitá-lo mesmo. Se alguém quiser seguir após ele, eu preciso o quê? Eu preciso seguir as orientações dele, né? O segundo aspecto fala da gente negar a si mesmo. E o terceiro aspecto, irmã, Jesus abençoe. Obrigada. Fala do quê? Carregar a sua cruz. Inclusive, a gente carrega a cruz que não é para carregar. Como a gente gosta de carregar peso, não é? Como gosta. Esses dias eu conversando com minha irmã, e Deus me deu uma orientação, e falando com ela, ela estava lá fazendo um trabalho e tal, e eu falei, irmã do céu, por que você está carregando esse peso todo? E ela tinha passado uma experiência de manhã, ela falou, irmã, você não vai acreditar. Hoje eu fui pegar, porque a revelação era sobre o trabalho dela. E aí, ela falou, hoje eu fui pegar a minha mochila e era um peso tão grande que eu não consegui colocar a mochila no ombro. Entende como muitas vezes a gente carrega algo que não é para carregar? Então, amados, nós vamos falar, ser discípulo é fácil? Não é fácil, irmão. Não é fácil, não. Então, vamos lá. A comissão dos 12, Lucas 9. A gente vai ler alguns versículos só. E convocando os 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curar enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saíres. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali,
sacudi o pó do vosso pé, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Só até aqui, irmãos. Então, assim, Deus dá uma ordem, a mesma que Ele dá para a gente. Aqui, Deus não está falando que é para você largar tudo que você tem. No sentido que eu quero dizer assim, então agora, meu Deus, eu não vou ter mais a minha casa. Não, Deus tem propósito também para que pessoas sejam prósperas, para prosperar o reino de Deus, é óbvio. Mas a maior prosperidade aqui que Jesus estava ensinando para aqueles discípulos era a prosperidade espiritual. Eles precisavam estar totalmente cheios do poder de Deus para ir para aqueles lugares, curar, libertar, portas se abrirem nos lugares onde eles passavam, porque as pessoas ali, elas estavam sendo oprimidas. E nesse período aqui, quando Jesus chama os discípulos, logo mais à frente, a gente tem a multiplicação dos pães, não tem? Eles estavam abatidos. Quando Jesus estava ministrando para aquele povo, os discípulos estavam abatidos. Porque é exatamente o que Jesus tinha falado. Vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu e nós venceremos. E ali, amados, é interessante, porque Jesus, quando Ele começa a ministrar, Ele fala o que para eles? Carrega tudo. Carrega a sua casa, carrega a sua família. Não. Sabe por quê, amados? Jesus, Ele veio simples e Ele foi embora simples. Ele poderia ter ido em carros e cavalos de fogo? Poderia. Mas Ele quis dizer que o nosso coração, ele precisa ter como maior tesouro Jesus. Sabe por quê, irmãos? Você vive no sobrenatural. Amados, eu tive uma experiência com as minhas discípulas na quarta-feira, não vim. Eu tinha discipulado logo cedo, acompanhei o Dácio aqui, né? Deus me fez ficar de lá intercedendo, porque realmente é guerra espiritual. E aí, na sequência, eu fui para o discipulado, é logo depois. E ali no discipulado, eu estou com as minhas discípulas conversando e falando da palavra, tal. A gente tem um momento de café. E, de repente, eu olho na mesa e vejo um comprimidinho, né? Aí, o comprimido não estava lá. Eu falei, ué, o que é esse comprimido aqui? Aí a irmã vira para mim e fala assim, irmã, é que eu pedi, a gente agora está fazendo itinerante, né? Primeiro, todos acontecem na minha casa, mas a cada 15 acontece na casa de uma das discípulas também, a gente vai revezando. E a gente estava na casa de uma irmã, e ali, ela falou, a irmã trouxe para mim. Aí eu olhei para as discípulas assim, e falei, que é isso? Falei, a gente está buscando primeiro o recurso terreno, eu não tenho nada contra a medicina, não tenho nada contra a ciência, a psicologia, mas eu tenho a favor de que Jesus, Alamantore cantarás, Ele nos chamou como discípulos para curar, para libertar em nome dEle. Então, ou a gente busca primeiro o recurso celestial, ou a gente está negligenciando o nosso chamado, amados. Não é possível que o primeiro recurso é o terreno, entende? O que Ele fala aqui na palavra dEle? Enviou a pregar o reino e a curar os enfermos. E aí a gente fala, não, irmão, vai lá, faz lá. Eu não estou falando que não vai fazer o exame, que não vai passar por isso, por aquilo. Não é isso que eu estou falando, amados. E aí as irmãs olharam para mim e eu falei, tira esse comprimido daqui agora, para lá. Põe para lá, que não é isso. O objetivo de Jesus aqui é curar. E nós vamos orar. E você vai ser curada. E aí, amados, foi muito interessante, porque eu raramente oro pondo a mão na cabeça, só quando Deus orienta. Muitas vezes eu oro aqui, o Senhor vai direcionando, né? Somos instrumento. Mas Deus pediu, eu fiz. E comecei a orar na cabeça da irmã. E foi muito engraçado, eu não sabia, ela tinha uma enfermidade. E o que aconteceu? Depois ela contou para a gente. Ela saiu de casa, esqueceu a medicação dela, e ela estava passando mal. E quando ela chegou ali, ela estava com uma dor de cabeça muito forte, ela não falou nada para ninguém.
E ela não conseguia nem abrir os olhos, enfim. Ela estava realmente passando mal pelo que ela falou. E quando ela viu que ela esqueceu o remédio, ela falou, pronto. Estou contando já o testemunho, depois vocês vão contar o de vocês, né? Ela falou, e agora? Estou perdida, pediu o remédio para a irmã. E nisso eu não tinha percebido. Mas ela falou que quando começou a orar, a cabeça dela começou a pegar fogo. Ela falou que os cabelos dela parecia que ia arrancar da cabeça. Ela falou que era um fogo, e ela ficou assustada. Mas olha, vou fazer mais um parêntese que Deus não tinha me dado no dia. É mais fácil a gente aceitar a dor do que a gente aceitar a cura, não é? E amados, ela foi instantaneamente curada. Isso é para a glória de Deus, mas é para cumprimento da palavra de Deus também. Ou a gente se coloca no lugar certo como discípulo, ou a gente vai viver lambendo ferida. Amados, eu não vivo daquilo que eu vejo, o irmão não vive daquilo, não pode viver. Nós vivemos do sobrenatural, amados. De você perceber que tem alguém ali vindo fazer o mal contra você, Deus te revela no profundo e você já declara vitória. Irmão Dácio, toda vez que o irmão pisa na China, o irmão está coberto com sangue do Cordeiro. Então declara esse lugar, eu estou pisando a planta dos meus pés, vidas vão ser salvas, vão ser libertas, Deus vai me usar para curar, dentro do aeroporto, na sala de reunião, muitas vezes você não vai precisar abrir sua boca. Deus é contigo. E aí, irmãos, aqui ele fala o quê? Olha só, quando eu comecei a ler isso, eu falei, Jesus, se Jesus falar para a gente hoje deixar tudo, a gente deixa? Vai só com a roupa do corpo. Deus fez esse mistério comigo um tempo atrás. Ele fez. Era isso e pronto. E sabe, isso é ótimo, irmão. Sabe por quê? A gente aprende a não depender de nada, de ninguém, só dele. Você fala, Deus, sou eu e você agora no fight, né? Como diz o povo. Vai vir as lutas, vai vir as brigas, mas a gente está junto. Agora é muito fácil a gente recorrer à segunda túnica, não é? É muito fácil a gente recorrer rapidamente, o nosso dinheiro paga, não é? A gente se posiciona, eu vi a ministração ontem do pastor Guerreiro, falando sobre fé. A gente não está vendo, gente, a fé é isso, não estou vendo, mas eu creio, irmão, creia no que Deus tem de maneira plena para a vida do irmão. Viu, irmão? Não olha a circunstância, não. É com o irmão mesmo que eu estou falando aí, que está passando a mão no braço. Viu? Não olha a circunstância, porque às vezes a gente vê o copo pela metade. Mas nós temos que ver o copo transbordando, irmão. Porque Deus tem que transbordar para a nossa vida, amados. Eu acho que eu já contei aqui da faculdade da minha filha, eu não sei quem está com questão financeira. Quando a gente conta os testemunhos, irmão, se apropria porque é para a sua vida também. A minha filha falou que ia fazer faculdade. Mãe, eu vou fazer faculdade, isso aqui, não sei o quê. Aí eu falei, Jesus, e agora? Como vamos pagar essa faculdade? Não é, porque a gente tem outras prioridades. Então vai ter que tentar uma pública, alguma coisa nesse sentido, não é? Olha só a incredulidade, hein? Aí eu falei, filha, vamos orar, porque se Deus tem propósito com você nessa faculdade, Deus vai trazer o recurso. Não falei para ninguém, falei para Deus, só para Deus, ninguém sabia. Aí, quinta-feira eu faço Zoom com as crianças, estou eu no Zoom, tocou meu celular, falei, Jesus, estou fazendo Zoom, agora não dá, né? Vamos esperar terminar a primeira sessão, depois eu falo. Me liga uma pessoa que nem sabia o que a gente estava passando. Ah, não, uma coisa antes. Um dia antes, Deus falou para eu falar para ela abrir uma conta. Aí eu falei, Deus, eu comecei a rir, que nem Sara riu. Eu comecei a rir, eu falei, Senhor, como que eu vou falar para ela abrir conta? Não tem nem condições de pôr dinheiro agora, não vou falar. Ele falou, você fala para ela abrir uma conta. Aí a minha filha pensou que era louca, eu falei, abre a conta, porque eu falo para abrir a conta, cadê o recurso? Não é? Olha como a gente é errado. Já enxergue o recurso. Não é? Aí eu falei, Tata, abre a conta, porque Deus falou para mim, então abre a conta. E ela abriu.
No dia seguinte, no Zoom, me liga uma pessoa e fala assim, cara, eu estava aqui, me veio muito sua filha, e, cara, queimou no meu coração, eu quero ajudar ela, não sei se ela está fazendo faculdade, mas eu quero ajudar ela com 1 ano de faculdade. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Eu não sei qual é a tua causa, mas ou a gente se apropria. Eu podia ter parado, ficado descabelada. Eu fui fazer a obra de Deus. E Deus cuida. Deus sabe, se é para ela entrar, Ele continua sendo Deus. Se não é, Ele vai continuar sendo Deus do mesmo jeito. E aí, logo depois, 1 ano, ela pagou a faculdade, uma bênção. Ela já conseguiu o trabalho, e está tudo bem, e glória a Deus, e aleluia. E se ela não tivesse, ia ser da mesma forma. Então aqui, amados, o primeiro aspecto que Deus fala, é que não são as nossas regras, são as regras dEle. Ele não obriga ninguém a ser seguidor dEle. Não obriga. Então se eu quero seguir, porque o primeiro tópico é, se alguém quiser. Eu preciso me submeter ao reino de Deus. Esse é o primeiro aspecto. Independente dos desafios. E outra coisa, não sou eu que determino as metas. Quem determina é Ele. Ele vai te orientar. E com isso, quando Ele te orienta, amados, Ele te dá visão periférica. Depois eu vou contar um testemunho de um lugar que eu vou esses dias. E Deus mandou, o pastor Daniel, ele tem mania de falar isso, às vezes ele fala isso, não é? Ele fala que o Satanás é o trombeteiro das bênçãos, não é isso que ele fala? Esse cara que me convidou para ir nesse lugar, onde tem trocentos mil políticos, não é cristão. Entende como Deus abre porta? Eu nem imaginava, eu trabalhei com esse rapaz há muitos anos atrás. Só que Deus tem um propósito naquele lugar. Ele quer implementar o reino lá. Os irmãos, orem por mim. Porque ali existe muita gente que influencia a nossa nação. Oralamantorecantarás. Mas Deus, Ele te põe em lugares para você exaltar o nome dEle. E mesmo que o homem feche a porta, Deus abre a porta. Mas tenha visão do reino, amados. Tenha metas do reino. Não são as suas metas. Não é a sua questão. É a questão do reino. Porque Deus tem muito mais para você. Mas você tem metas miseráveis. Irmãos, eu estou falando isso porque Deus está ministrando no meu coração. Eu tenho responsabilidade naquilo que eu falo aqui. Porque eu sei que Deus vai cobrar de mim. Mas ou a nossa mentalidade é transformada, ou a gente vai ficar no deserto. Não vai pisar a terra prometida. Irmãos, da mesma forma que essa moça foi curada, vem mais enfermidades por aí, viu? Vem, esse mundo aqui são aflições, mas se você estiver totalmente focado no reino, Deus vai usar a sua vida para libertar. No período do Covid, amados, Deus me mandou para lugares onde tinha pessoas que tinham Covid. E os meus filhos, mãe, eu falei, Deus falou que não vai acontecer nada comigo, eu vou lá orar pelas pessoas. E eu entrava nos lugares e saía intacta, para a glória de Deus. Deus quer usar a tua vida também, amado. Deus quer usar. E aí aqui, olha, o segundo aspecto, negue-se a si mesmo. O que pode levar uma pessoa a querer viver uma vida de renúncia? Porque aqui Cristo está falando de renúncia. Nós temos que renunciar a tudo, amados. Hoje a fama, o status, o cargo que você tem na igreja ou no seu trabalho, fala mais alto. Amados, nós não somos ninguém sem Jesus, a gente sabe disso. Mas muitas vezes a gente busca o recurso humano. A gente entende que o cargo nosso vai fazer alguma diferença. Não vai. Não vai. Se Jesus não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Nós vamos em vão estar fazendo
qualquer questão. Irmãos, dentro da empresa de vocês, é Jesus em primeiro lugar. Entrou é Jesus, saiu de lá é Jesus. Não existe processo ilícito no relacionamento com Deus. Irmãos, a última empresa que eu estava, eu respondia por bilhões. O maior private equity que tem no mundo. E um dia eu estou lá fazendo as coisas, eu assinava as coisas. E me chega uma pessoa falando para mim. Olha aqui, ó. Está lá o fiscal já esperando, o governo, né? Falei, o quê? Como assim? Não, é porque já está o cheque, vamos descer. E malas de dinheiro, mais cheque. Falei, quê? Falei, não vai fazer isso não. Fui na sala de um dos caras, por um acaso ele estava lá no dia, o acionista, e falei, bom, o negócio é o seguinte, vocês podem dar o dinheiro lá para eles, fazer o que vocês quiserem, eu não vou assinar isso, o dinheiro sai por uma porta e eu saio pela outra. Não faço mais parte dessa empresa. Irmãos, talvez ninguém soubesse daquilo, não é? Mas Deus sabe. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Cuidado com aquilo que nós estamos fazendo. Porque Deus vê tudo. E assim, Deus fez uma revolução dentro daquela empresa. Se eu tivesse cedido, eu teria envergonhado ao meu Criador. Àquele que me salvou quando eu tentei tirar a minha vida. Aquele que foi para a cruz, uma cruz que era só para pecador, para me salvar. Olha como nós somos injustos, incorretos. Como que a gente pode negar esse ato que Jesus fez por nós, né? Então, assim, não existe relação das coisas incorretas com as corretas de Deus. O nosso caráter precisa ser moldado. E aqui, Deus estava falando isso. Jesus, né? Negue-se a si mesmo. O que pode levar uma pessoa a querer viver uma vida de renúncia, amados? Nós temos que perguntar para nós mesmos. Nada nos separará do amor de Deus, se você quiser. Né? E o terceiro aspecto, tome cada dia a sua cruz. A sua cruz. Não a cruz do outro. Né? Tome a sua cruz. A morte, amados, que Jesus ali sofreu, o sacrifício que ele fez, foi um sacrifício do qual ele não merecia. Mas ele foi condenado, né? Ele foi ali machucado. Tomar a cruz por Cristo, amados, significa estar disposto a sofrer por Ele. Sofrer desaprovação, amados, discriminação, desprezo e até mesmo perseguição. Será que nós estamos dispostos a passar por isso? Porque muitas vezes nós temos que prestar atenção nos louvores que nós cantamos. Porque muitas vezes nós cantamos muitos louvores aqui, mas nós não vivemos o que nós cantamos. Nós vivemos um evangelho de facilidades, um evangelho onde eu olho para o irmão e eu julgo ele. Eu começo a julgar pela face dele. Quem somos nós? Tira a trave. Eu tenho que tirar a trave do meu olho. Porque às vezes eu estou olhando para o cisco do olho do irmão, mas eu não estou olhando para a trave que tem no meu olho. Né? E aqui, Jesus, quando ele foi para aquela cruz, ele fez o quê? Ele olhou para as nossas falhas, porque se ele tivesse olhado, a gente estava perdido. Não é? Mas ele levou sobre si, como fala em Isaías 53:7. Toda a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas pisaduras dele, amados, nós já fomos sarados. Amados, viva um evangelho pautado na fé. A gente está sendo ministrado aqui na igreja por palavras que vêm direto do trono, falando sobre fé. E muitas vezes acontece um episódio e você fala, já não vou mais na igreja. Não vou mais falar com o irmão tal, não. Não, porque Deus não está agindo na minha vida. Que evangelho que nós estamos vivendo, amados? Olha para a cruz. Não é para o irmão que você tem que olhar, não é para o pastor.
Todo mundo aqui é ser humano. Todos nós, eu vou errar, os irmãos vão errar. Mas Jesus é perfeito. Então olha para aquele que é perfeito. Toma a sua cruz e segue. Amados, eu falo muito com as meninas que eu discipulo. Se a gente não viver o evangelho da cruz, a gente não vai suportar. Não vai, irmão Rogério. Tudo que a gente está vendo acontecer, não vai suportar. Então, ou a gente olha para a cruz, porque tem gente que dorme pensando se o dinheiro amanhã vai faltar. Amados, pastor Daniel, quarta-feira, pregou sobre o quê? Ansiedade. Então, não é que em algum momento não vai aparecer esse sentimento, mas você não pode permanecer, porque se você tem fé, e se você é um discípulo de Jesus, Senhor, isso está acontecendo, mas eu nego tudo isso, e eu corro para a cruz, e para a carreira, que me é determinada desde a fundação do mundo. O que Deus tem para você é salvação. O que Deus tem para a tua família é salvação. Deus quer usar a nossa vida. E vem para mim uma responsabilidade muito grande. Quando eu falo, cara, pela sombra de Pedro, os enfermos lá não eram curados. A roupa de Paulo, Jesus Cristo. E aí Jesus fala o quê? Que nós faríamos coisas ainda maiores nele. Nós estamos fazendo isso, amados? Somos realmente discípulos de Jesus? Estamos dispostos, como a gente falou aqui no título, a realmente aprender a sofrer com Jesus? Ou nós queremos só a bonança? Que o Espírito Santo de Deus hoje, ele fale ao seu coração. Amados, no reino de Deus não tem escassez. E Deus quer usar um povo nos próximos dias, que vai entrar nos lugares e os lugares prosperarão. Mas é na vida daquele que é fiel. Daquele que honra, daquele que olha o cansado, o abatido, o oprimido, estende a mão. Desde uma coisa pequenininha, irmãos, a uma coisa maior. Esses dias eu tive uma experiência, essa semana também, com a minha neta. Eu busco ela na terça-feira na escola, e eu não ia ter tempo de levar ela para comer em casa e ir para a escola. E aí, eu falei, cara, vou fazer a melhor marmita para ela. Preparei aquela marmita que ela gosta, né? Ela ama a minha comida. E aí preparei, falei, eu como na casa dela, que ela mora mais perto, e depois eu volto para casa, que eu tinha célula. Então eu falei, não vai dar tempo. Preparei aquela marmitona bonita, tal, com aquele pote bem lindo, né? E deixei no carro, fui buscar ela. Aí quando eu chego aqui nesse farol, se a Gesp, vem um cara, mas assim, cheio de feridas no rosto, no corpo, e ele estava com uma plaquinha. E Deus testa a gente nas mínimas coisas também, né? E estava com uma plaquinha, estou com fome. E o Espírito Santo na hora falou, pode pegar a marmita aí e dá. Eu falei, Jesus, mas eu fiz a marmita, não vai dar tempo. Comecei a questionar Deus. Ele falou, pega a marmita e dá. Aí eu abri o vidro, conversei com ele e tudo mais, dei a marmita. E aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, como a gente é mesquinho, né? Fiquei pensando mesmo. Tudo bem, a minha neta, isso, aquilo, mas assim, Deus tem suprido. Eu não tinha o direito nem de questionar Deus. Tinha que dar só. Sabe, amados, a gente é muito mesquinho. E o que Deus tem para a nossa vida, eu estava apegada, eu não estava apegada na túnica, mas estava na marmita, né? E depois Deus proveu, deu tudo certo. Eu desafio Deus, eu falei, Senhor, eu vou fazer isso, mas agora eu vou ter que cozinhar, vou ter que fazer. O Senhor é dono do tempo. Amados, deu tempo de fazer tudo. Então entende que nós temos que nos desprender? É a mesma coisa que eu conto para os irmãos do desconto. Eu falo para todo mundo, eu falo, vou nos lugares. Essa semana eu orei, porque eu tinha lá o discipulado, falei, Senhor, cadê? Onde estão os descontos? Me conta. Gente, ele mandou eu ir eu tenho um mistério com aquele machê, não sei o que está acontecendo. Cheguei no machê, estava R$29, já conto logo, não estou fazendo propaganda do machê. Estou falando que estava R$29, 1 quilo de café, e o café, não sei se os irmãos conhecem o café Bravo, mas é muito bom esse café. R$29, 50% de desconto. Entende isso? Que Deus tem muito mais para nós? Então, irmãos,
Adore a Deus. Faça a vontade de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer e abrir para os testemunhos. Senhor Deus, muito obrigada, Deus, por essa manhã, por essa palavra maravilhosa. Senhor, obrigada, Senhor, por ser um Deus fiel, justo, verdadeiro. Queima no coração dos irmãos, Senhor, a certeza de que o Senhor está operando. Queima no coração dos irmãos, Senhor, o desejo, Senhor, de serem discípulos, sabe, mini cristos aqui na terra, de te representar nessa terra, de se negar, Senhor, de negar a si mesmo, Pai, e adorar e engrandecer o teu nome e aceitar o teu chamado, Pai. Senhor, santifica as nossas vidas, purifica, santifica a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, Pai. Eu clamo, Senhor, agora, para que o Senhor use a boca de cada irmão que vai testificar aqui, Senhor. Que o Senhor abençoe os teus filhos, que cada testemunho que esses irmãos contarem aqui, Senhor, reverbere em glória na vida deles, Pai. Pai, que em nome de Jesus, eles sejam usados para curar, para libertar, para transformar vidas, Pai. Senhor, nós declaramos que todas as palavras, orações que foram aqui entregues durante essa semana, Senhor, nós declaramos testemunhos sobrenaturais acontecendo, Pai, para honra e glória do teu nome, Senhor. Senhor, manifesta a tua glória, manifesta o teu reino, Senhor, nos quatro cantos desta terra, Senhor. Senhor, nós oramos também pelos irmãos que vão para o encontro com Deus. Abençoa os pastores que estarão ali ministrando, as vidas que ali estarão. Nós declaramos libertação, cura, transformação. Nós oramos também pelo conexão que acontecerá no sábado, cada ministro, cada trabalho que estará sendo feito, esse novo painel que fala de órfãos e viúvas, Pai, que em nome de Jesus haja, Senhor, um mover sobrenatural. Senhor, toma frente da tua igreja na face da terra, Senhor, e seja o rei em todos os aspectos, que não seja sobre homens, mas que seja sobre ti somente, Pai. E a ti toda a honra, papai, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, irmãos. Então nós vamos, sexta-feira é dia que nós abrimos para os testemunhos, então nós vamos dar oportunidade. Irmão João, é João, não é o nome dele? Deus vai finalizar a obra, viu, irmão? Acalma seu coração, viu? O irmão vai contar a obra completa, viu? Desde a hora que o irmão chegou aqui, o Senhor ministrou muito isso no meu coração. E assim, eu tenho a convicção de que aquele que começou a boa obra, ele é poderoso para finalizar. Ele vai rasgar coração, ele vai quebrar o coração de pedra, assim como ele fez com Faraó, e aquele povo foi liberto. O Senhor não precisa de nada, só da nossa fé, porque sem a fé é impossível agradar a Deus, viu, irmão? Então fica com essa palavra que o irmão vai testificar sobre isso. Quem é o irmão que vai, as irmãs, o irmão corajoso, pode vir. Sim. Deus abençoe, irmão. Bom dia, irmãos. Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. O meu filho do meio começou a vir na maratona aqui, os dois, acho que as 2 ou as 3 últimas. Ele estava passando uma fase de transição na vida dele, ele tinha saído de um trabalho, montou um escritório para ele, mas estava caminhando devagarzinho. E aí ele veio, a última, foi o mês passado, maio, né? Deus usou a irmã para dar uma palavra para ele na sexta-feira, acho que na segunda ou na terça. Foi o pastor Daniel que deu uma palavra, que Deus estava abrindo portas para ele. Ele ficou naquela. Quando foi 2 semanas atrás, terça-feira, 2 semanas atrás, eu saí com ele. Falou, tem uma oportunidade aqui. Ele falou, não quero, não é minha área. Quando ele voltou, tinha uma mensagem no celular dele de uma headhunter que estava procurando para um escritório de advocacia, uma pessoa com a expertise dele.
Ele conversou com ela naquela terça-feira mesmo, ela pediu o currículo dele, ele mandou, e tinha um buraco do ano passado que ele tinha saído. Ela falou, e esse buraco? Ele falou, não, eu montei meu escritório. Ela falou, então você tem que pôr, faz de novo, manda para mim que eu vou mandar para o escritório. Mandou, tinha um monte de gente lá. Bom, conclusão, encurtando, quando ele passou por todas as etapas e foi falar com os donos do escritório, ele falou, mas você tem escritório, você está abrindo? Ele falou, eu já estou desde o ano passado, eu estou abrindo o jogo com vocês, pondo a minha vida aqui, para ser honesto. E aí o cara falou, tá bom, pode ir embora, a gente tem um monte de gente para entrevistar. E ele pegou, foi e falou, mas eu estou com o currículo. Eu falei, não, a gente já tem seu currículo, pode deixar. Ele pegou e falou, e pai, fechou a porta. Eu falei, não, a gente está orando, a gente está clamando a Deus, e a porta que ele abre, ninguém vai fechar. Se a porta tua é essa, pode ficar sossegado. Aí, quando foi quinta-feira passada, ligaram para ele lá no escritório, que o pessoal queria conversar com ele. Ele foi, falou, olha, todo mundo que a gente entrevistou, a pessoa que a gente está procurando é você deixa seu escritório de lado, dá um tempo agora, vem para cá. Aí ele conversou com um amigo dele que já fazia parceria e falou, se aparecer alguma coisa que ele está cheio de processo, eu vou passando para você e a gente vai trabalhando junto. Aí ele começou agora, segunda-feira, todo contente, e a porta que ele achou que não ia, Deus abriu. E também eu estava querendo participar de um seminário desde janeiro de 23. Cada hora dava um problema e nada dava certo. Quando foi agora, 2 meses atrás, a gente começou preparar e acabou dando certo. E aí a minha esposa tinha quebrado o dedinho, e ontem a gente foi no médico, ele falou, você tem que vir quinta-feira aqui, porque a outra é feriado, porque você tem que trocar a talinha do dedo, né? Aí ela falou, e agora, como a gente vai fazer? A gente já pagou, já fez as coisas. Eu falei, fica frio, vamos lá falar com o médico. Aí ela falou, não, está fechado. Bom, conclusão, eu falei, a gente vai fazer, é de segunda até sexta-feira, aqui em Cesário Lange. Falei, a gente vai fazer. Quando voltar na sexta-feira, a gente vem direto para o pronto-socorro. Você não pôs a tala no pronto-socorro? E a gente explica o que aconteceu, que a gente não teve como vir. Porque o médico falou, a outra quinta-feira é feriado, você ficar muito tempo, vai ficar com o dedo torto. Eu falei, não esquenta, Deus vai abrir a porta, você fez no pronto-socorro, o cara troca para você, e dá tudo certo, e vamos fazer o seminário, que é mais importante. Então, Deus prepara tudo. Deus abençoe, irmão. Vem, Rogério. Bom dia, bom dia. A palavra essa semana todos pregaram sobre fé. E fé é super importante, né? Eu estou no meio de uma batalha de tubarões entre a Azul Seguros e a Bradesco Seguros. Eu estou no meio. É um valor super considerável e o sentimento, né? É um sentimento horrível isso de impunidade, enfim, tubarão engole peixinho. E essa semana eu venho orando muito para que Deus me dê paz. E aí, quarta-feira de manhã, aqui na maratona de oração, aí Deus falou assim, relaxa, fica tranquilo, cara, que de devedor você vai se tornar credor, e muito melhor as pessoas deverem do que a gente dever, né? Sempre a gente se tornar credor. E eu tive uma reunião na quarta-feira com o pessoal da Azul, e deu 90 dias, eu falei, uns 2 meses você consegue? Ele falou, tem 90, que eu vou entrar de férias, tá 90 dias para você resolver os seus problemas. Olha como Deus é maravilhoso, né? Então, você vem orando, ele trouxe a paz dentro da minha cabeça, e o próprio Azul Seguros falou, não, toma 90 dias, vai resolver teus problemas, não tem problema nenhum. Deus é maravilhoso, né? Amém. Tem muito mais, né, irmãos? Irmãos, Deus queimou aqui no meu coração, a gente vai fazer uma oração pelas pessoas que estão no online. Então, fique em pé. Eu sei que hoje é dia de testemunhos, mas a gente, na verdade, a gente já vai agradecer pela vitória, porque a palavra do Senhor, ela orienta, né? Que nós temos que orar pelos nossos irmãos. Mas primeira coisa que nós vamos fazer, irmãos, é treinar a nossa mente, né? Porque muitas vezes a palavra está sendo ministrada aqui e a gente está preocupado, e pedindo e falando. Como que Deus vai falar com a gente se a gente não está ouvindo o que Deus
está falando, não é? Então, às vezes o irmão está aqui ministrando e a gente está lá, irmão, faz não sei o quê. E às vezes o irmão está declarando uma palavra aqui que vai alcançar você. Né, irmãos? Então, irmãos, vamos entrar em concordância com essa oração agora, porque Deus vai visitar a sua causa. Eu vi que tem vários irmãos aqui, a Gisele, a Melissa, a Daiane, a Elisângela, a Brisa, a Simone, a Karen, a Flávia, a Dalila. São tantos pedidos, Iracema, a Luciana Flores, a Valéria, né? Nós temos vários irmãos aqui pedindo oração, né? E pessoas passando dificuldades. Então, Deus é um Deus que Ele opera. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje, será para todo sempre. E quando nós estamos aqui orando pelos nossos irmãos lá, Deus está tratando a sua causa. Viu, irmã Solange? Então, acalma seu coração que Deus está tratando. E Deus vai surpreender a irmã, viu? Vai surpreender. Para que a irmã surpreenda outros. Viu, irmãos? Então, agora vamos orar pelos nossos irmãos. Tem pessoas pedindo aqui por cura. Então, você que está pedindo por cura, outros pedindo por salvação, se aproprie agora do que você declarou, que é a sua necessidade. Jesus ali, ele pergunta, né? O que tu queres que eu te faça? Acha que Jesus já não sabia? Antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já conhece. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui em unidade como igreja, Pai, e nós declaramos em nome de Jesus, Senhor, o Senhor alcançando aqui, Senhor, cada família, Senhor, nós declaramos em nome de Jesus o Teu reino, Senhor, vindo sobre a vida de cada irmão, Senhor. Nós declaramos, Senhor, na vida da família Lira, Senhor, libertação na família dela. Senhor, ela pede por conversão, então nós declaramos conversão. Nós declaramos, Senhor, saúde, Pai. Nós oramos pela vida, Senhor, da Cátia Rita. Declaramos libertação, declaramos cura na vida da Maria, que é a mãe dela, Senhor. Senhor, nós oramos pela Iracema, declaramos cura, libertação, salvação no lar dela. Nós oramos pela vida da Cátia Rita, declaramos libertação, declaramos cura, declaramos salvação. Oramos pela vida da Valdirene e a família dela, declaramos libertação e cura. Nós oramos pela vida da Silva, declaramos, Senhor, libertação na vida de Abraão, Lindalva, filhos, netos, genros, que haja libertação, que haja salvação. Nós oramos, Senhor, pela vida da Rosane, declaramos libertação, declaramos cura na área financeira, na área espiritual, Senhor. Nós oramos, Senhor, pela vida da Jennifer, Senhor, declaramos cura na vida do Ailton, o esposo dela, declaramos a vitória para a honra e glória do Teu nome. Nós oramos pela vida da Viviane, declaramos oração plena, sabe, Deus, fluindo dos lábios dela, e ela declarando salvação na família dela. Senhor, nós oramos, Senhor, pela vida, Senhor, da Cátia. Nós não vamos orar pelo que ela está pedindo de amenizar a dor, mas sim orar para que ela seja curada por inteiro, Senhor. Aumenta a fé do Teu povo, Senhor. Nós oramos pela vida da Iracema, declaramos quitação das dívidas, mas nós declaramos prosperidade, e não só quitação, para que ela prospere a vida de muitos, Pai. Nós oramos pela vida da Dejane, declaramos paz, salvação, libertação na vida dela, da família dela. Oramos pela vida da Luana, Senhor, e a família dela, e pela Maria Alcântara. Nós oramos, Senhor, por cura na vida da Fabiane, libertação na vida da Marielle, Senhor, libertação, cura, salvação da Marta, Senhor, pela vida dela. Nós declaramos uma cura sobrenatural. Nós oramos pela vida da Luana, Senhor, declaramos vitória, Senhor, a vida da Josi, Senhor, a vida da Daiane e da família dela, a vida da Flávia Cristina, liberta o lar dela, traz transformação. A Franciele, Senhor, libertação. A Maria Estela, salvação na família dela. A Melissa, conversão, salvação na família dela. A Maria Estela, provisão. Senhor, nós unimos a nossa fé aqui nesta manhã e
cada pedido aqui apresentado, Senhor, nós declaramos vitória, Pai. Visita, Senhor, os teus filhos, Senhor, a cada um que aqui fez pedidos, Pai, e sobeja na vida deles, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, vocês que estão online aqui agora, eu vou fazer um pedido. Vocês vão declarar agora, porque é melhor dar do que receber, na nação brasileira. Vocês vão declarar palavras de vitória aqui no chat, viu, irmãos? Porque a gente só pede, mas a gente não declara, viu? Então agora você vai aí, o Espírito Santo vai colocar no seu coração uma palavra de vitória. A nação brasileira está perecendo porque os cristãos não estão se posicionando. Não é sobre quem está no lugar A ou B. É sobre o Rei da Glória entrar nessa nação. Então, coloca aí palavras de vitória. Eu vou chamar o Dácio aqui para orar pela nação brasileira. E enquanto ele estiver orando, a gente está vivendo um momento muito difícil nessa nação. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é general de guerra. Os irmãos aqui, nós vamos entrar em concordância com Ele. E os irmãos que estão aí online, declarem em nome de Jesus prosperidade espiritual nessa nação, que é o que mais nós precisamos. Pai, Senhor, igreja. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Deus único e verdadeiro, nós apresentamos neste momento, Pai, a nossa nação, Senhor. Nação só existe com um povo, Senhor. E nesta terra, Senhor, a grande maioria é a maioria de cristãos, Pai. Sejam evangélicos, sejam católicos. Então, Pai, eu peço perdão a Ti, Senhor, porque a culpa é nossa, Pai, de estarmos nessa situação, Senhor. Como é que um povo, Senhor, que teme a Ti, Pai, que é cristão, Pai, que é crente, Senhor, permite, Senhor, que a nação chegue neste ponto, Senhor. Nós é que colocamos, elegemos aqueles que lá estão, Senhor. A culpa é nossa, Pai. Nós pedimos perdão, Senhor, por escolhas feitas, muitas vezes pensando em interesse próprio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, tira todo egoísmo do nosso coração na próxima eleição, Senhor. Pai, que a gente pare de olhar para nós, Pai, e que a gente olhe pelo próximo, Senhor. Em nome de Jesus. Mas nós cremos, meu Pai, no Teu milagre, Senhor. Nós cremos, meu Pai, que o Senhor pode criar uma grande confusão num terreiro do inimigo, Senhor. Em nome de Jesus, como fizestes no passado, Tu podes fazer agora, Pai. Pai, que haja, meu Pai, confusão, meu Pai, lá no arraial do inimigo, Senhor. Oh, Pai, que haja conversão de alguns ali, Senhor, para que eles se contaminem. E todos, meu Pai, todos sejam convertidos, por que não, Senhor? Oh, Pai, no Supremo Tribunal Federal, no Executivo, no Legislativo. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, Senhor. Porque o câncer da nossa terra começa no pequeno município, Pai. Pai amado, Pai querido, venha com a Tua glória. Em nome de Jesus, venha com a Tua justiça, Senhor. Incomoda o Teu povo que Te clama, Senhor, para que eles também façam a diferença, começando em seus lares, com a educação para os seus filhos, valores, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê a correção necessária, Pai, para que realmente nós sejamos exemplo do Teu reino, para que realmente nós sejamos embaixadores do Teu reino, para que realmente onde colocarmos a planta dos nossos pés, Pai, oh, Pai, seja manifestado o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Rakalabashai Namassuri Andalamachekia. Pai, tira toda a covardia do Teu povo, Senhor. Tira todo o medo do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, que o Teu povo abra a boca, independentemente se vai ser preso ou não, Senhor. Seus apóstolos, Jesus Cristo, foram presos porque não Te negaram, Senhor. E quantos de nós estamos Te negando quando não abrimos a nossa boca e quando nós não nos posicionamos, Senhor? Pai amado, Pai querido, faz um reboliço nessa terra, Senhor.
Faz um reboliço nessa terra, Pai, em nome de Jesus. E que o teu povo, Senhor, o teu exército se levante, Senhor, como guerreiros, Pai, capacitados pelo teu Santo Espírito, Senhor, e na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê a ordem para Satanás sair. Dê, meu Pai, a ordem, meu Pai, para que demônios se manifestem e serão obrigados, Senhor, a correr, meu Pai, por 7 caminhos, em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu creio, meu Pai, meu Pai, que Tu está voltando, Jesus Cristo, e que ainda dá tempo, meu Pai, de sermos usados por Ti, Senhor, para que aqueles que lá estão sejam convertidos, Senhor, que venham, meu Pai, para o nosso exército, Senhor, e que nós tomemos a força, aquilo que nos pertence, Senhor, conforme diz a Tua palavra, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, Te dou toda a honra, toda a glória, todo louvor e adoração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos, estamos finalizando já, mas vamos orar pelo pastor Daniel, né? O pastor Daniel tem estado à frente aqui, é um homem de Deus, e nós temos que ser atalaias, né? E na torre de vigília interceder sempre pela vida dele, pela vida da igreja. É uma igreja que tem aberto as portas para que faça esse trabalho, né? Tem muitas igrejas que não tem oração, viu? O povo quer saber só de ir, né? Então, Senhor Deus, muito obrigada, Senhor, pela vida do pastor Daniel, da pastora Mariana, pela vida do Rafael, Pai. Os bichinhos, os animais que eles têm, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem colocado na mão deles. Senhor, em nome de Jesus, obrigada pelo ministério deles, Pai. E nós declaramos sobre a vida deles, sobre a vida da família dele, a Tua proteção, Pai. Esconde eles no Teu esconderijo, meu Pai. Senhor, e anda lamassuri, canta labachuri, cantarás. Nós declaramos na vida do Teu filho e da família dele o Teu sangue, sendo aspergido no lar dele, no ministério dele. Nós declaramos o canal dele sendo, Senhor, totalmente ressarcido, mas de uma forma sobrenatural, não da forma humana, mas que os anjos do Senhor deem ordem de comando e que haja influenciadores, orientadores, pessoas que vão ajudá-lo, e tudo isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós declaramos uma vida próspera, para que Ele continue prosperando a vida de muitos, Pai. Nós oramos pela Church, Senhor. Nós declaramos o Teu reino sendo manifesto nesta igreja. Nós declaramos a Tua vontade. Senhor, protege os Teus filhos que estão na liderança. Protege a saúde. Protege a entrada, a saída, a família, Pai. Para que o Teu reino continue sendo manifesto, Pai. Nós entregamos a vida, Senhor, de cada membro da Church espalhado na face da terra. Visita, usa como canal de bênção, e todas as igrejas ao redor do mundo, Pai, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Estende sua mão aí, irmãos. Senhor Deus, nós estamos com as mãos estendidas, Pai. Os irmãos também online, estende as mãos aí. Estamos com as mãos estendidas aqui, Pai, e nós temos a convicção, Pai, de que tudo que nós lançamos aqui nessa semana, Senhor, nós vamos receber, Pai, não para nossa glória, Papai, mas para a honra e glória do Teu nome. Nós estamos com as mãos aqui e nos apropriamos agora, Senhor, de tudo que o Senhor tem reservado para nós. Pai, em nome de Jesus, nós vamos testificar, Senhor, os romperes sobrenaturais que o Senhor determinou, porque é o Senhor quem ordena a bênção, Pai. Nós Te amamos, Jesus, e devolvemos tudo a Ti. Tudo que nós recebermos, Pai, que seja para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigada, Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe.